Para a nossa meditação nesta noite, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, versículo 1. Provérbios, capítulo 15, versículos 1. Versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu vou repetir: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu quero meditar apenas na primeira parte desse versículo, que diz assim: a resposta branda desvia o furor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, louvado, exaltado, bendito, glorificado seja o nome do Senhor. Nós honramos o teu nome, ó Pai, porque pudemos até aqui, nesses 6 meses, ó Pai, permanecer, ó Pai, com as nossas atividades da igreja, e mesmo que de maneira remota, mas estivemos na tua presença, em cultos, em escolas bíblicas dominicais, em estudos bíblicos, e pudemos sentir a tua mão nos abençoando. Cremos, ó Pai, que vidas foram tocadas, vidas foram abençoadas, vidas foram transformadas, e nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor faz todas as coisas, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é misericordioso, e o Senhor ama o teu povo, Pai, e o Senhor quer nos abençoar. Então, por isso, mais uma vez, descansamos, ó Pai, em saber que o Senhor vai falar conosco, que o Senhor vai nos ensinar mais uma vez na tua palavra. Então, pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Pedimos também pela vida do Mateus, aquela criança que perdeu o seu pai hoje. Abençoa a sua viagem, ó Pai, do Rio até aqui. Abençoa o coração dessa criança, ó Pai, sua mente, para que ele possa conseguir, ó Pai, suportar toda a dor, todas as dúvidas, todos os questionamentos, ó Pai, que pode vir com esse episódio. Que o Senhor abençoe todos os familiares, ó Pai, que estão sofrendo agora. Que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus de poder e um Deus gracioso, ó Pai. Então, toque essa vida com poder e graça, Pai. Mais uma vez clamamos que o Senhor nos tome em Tuas mãos e que o Senhor nos use agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que você já ouviu essa frase. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é atribuída a Mahatma Gandhi, que é conhecido por ser um grande pacifista e um líder que liderou a luta pela independência da Índia. E ele liderou essa luta pela independência da Índia pregando a paz e não a guerra. Era uma revolução de não violência. E foi ele que disse essa frase: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Essa é uma frase muito interessante, que nos desafia a sermos instrumentos de mudança, de transformação, e não ficarmos esperando que outro produza a mudança que a gente quer ver. Não é? Essa frase é algo que a gente queria ver no mundo, acontecer no mundo. Não é? Imagine se todo mundo tomasse isso como regra para a própria vida e começasse a ser ele próprio a mudança que ele quer ver no mundo. Não é? Então, seria um sonho. Então, essa é uma frase que a gente deseja ver acontecer, é uma frase que a gente conhece, é uma frase muito bonita, porém, ela tem um problema.
O problema dessa frase é que ela é uma quase verdade. Ela não é uma verdade. Ela é uma quase verdade. E isso é aí que está o perigo dessa frase. Não é? Por que ela é uma quase verdade? O erro dessa frase é que ela concede muito poder ao homem. Ela atribui ao ser humano a capacidade de transformação do mundo, uma capacidade que o homem não tem. Você pode olhar na história todos os movimentos para, por exemplo, acabar com a desigualdade social, para trazer paz ao mundo, para fazer com que uma distribuição mais justa de renda, ou qualquer outra tentativa humana de mudar o mundo e tornar o mundo perfeito, todas elas fracassaram, porque o homem não é capaz, não tem esse poder de transformação. Na verdade, o homem não é capaz de transformar a si mesmo. Não plenamente, não completamente. Quiçá mudar todo o mundo. Mas, se a gente colocar essa frase de Mahatma Gandhi e compará-lo com as palavras de Salomão no versículo que a gente leu, né? Muitas pessoas podem dizer, pastor, mas parece que os dois estão falando algo parecido. Porque Mahatma Gandhi disse, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E Salomão, em Provérbios, diz, a resposta branda desvia o furor. Ou seja, a resposta de quem? Sua. Desvia o furor de quem? Do outro. Então, a sua resposta transforma o outro. Então, parece que os dois textos estão falando a mesma coisa. Seja você a mudança que você quer ver no mundo e a resposta branda desvia o furor. São duas frases que se parecem, mas que não dizem a mesma coisa. Eles não dizem a mesma coisa. A grande diferença dos dois, queridos, é que no texto de Salomão, a capacidade de mudança não é atribuída ao homem. Essa é a grande questão. O poder de mudança aqui não está no homem, e sim no Senhor. E eu posso explicar. Se você estudar o livro de Provérbios e ler alguns comentários sobre o livro de Provérbios, você vai ver que o livro de Provérbios trata, nele todo, de uma vida transformada por Deus. O cerne do livro de Provérbios é a sabedoria, a busca pela sabedoria, mas não pela sabedoria humana, mas sim pela sabedoria divina. Logo no capítulo 1, você vai encontrar lá o texto dizendo o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando o homem teme a Deus, aí que ele consegue enxergar o mundo da maneira correta. Então, o livro de Provérbios, todo ele, fala a respeito dessa sabedoria, dessa nova visão de mundo, dessa cosmovisão de mundo, né, produzido pelo conhecimento de Deus, pelo relacionamento real com Deus. Né? É uma sabedoria experimentada por aquele que experimentou a Jesus Cristo. E que, através de Jesus Cristo, conheceu o Pai, conheceu o Senhor Deus. Né? E teve a sua cosmovisão transformada pelo Evangelho. Então, tudo que Salomão fala em Provérbios, ele fala da perspectiva de uma vida transformada por Deus, e não de uma vida com atributos e virtudes próprios. Quando ele fala do justo, ele está falando do justificado por Deus. Quando ele fala do sábio, ele está falando daquele que tem a sabedoria de Deus. Quando ele fala do reto, ele está falando daquele que teve a sua vida retificada, transformada pelo Senhor. Então, todo o contexto de Provérbios é uma vida transformada pelo poder do Senhor. Então, no versículo específico que nós lemos, o que Salomão está nos mostrando, em primeiro lugar, é que o cristão, o servo do Senhor, aquele que tem a sua cosmovisão transformada, que tem a sua vida transformada pelo Evangelho, ele tem a nobreza de Deus depositada nele. Ele tem algo do caráter de Deus nele.
Olha, existem pessoas gentis no mundo, não existe? Muitas pessoas que não são cristãs e que são gentis. São pessoas que são mais polidas do que os outros. São mais nobres, são mais sensatos, mais pacientes, mais cordatos, pessoas mais bondosas. Não é? A sociedade está cheia de pessoas assim. Pessoas que são assim por causa, talvez, da própria personalidade. Existem pessoas que nasceram com uma personalidade mais pacata, mais mansa, mais calma, mais paciente, com mais habilidade de lidar com as pessoas, ou muitas vezes por causa da educação que receberam. Muitas pessoas também receberam uma educação que os impede de tratar os outros mal. Então eles são gentis, naturalmente gentis, sem nenhuma conversão, não é? Mas essas pessoas que são gentis por natureza, elas são gentis, mas não eternamente gentis. Elas são gentis, elas são cordatas, elas são polidas, bondosas, mas a sua gentileza tem limite. Porque a gentileza dessas pessoas, essa virtude dessa pessoa é humana, é natural. E tudo que é humano, que é natural, é limitado, é falho. Chega uma hora que essa gentileza acaba. Chega uma hora que essa bondade falha. Uma hora, essa pessoa gentil se vê diante de uma circunstância que é maior que a sua capacidade de permanecer gentil. Elas são gentis, mas não são gentis contrária à própria natureza. Então, quando algo fere a natureza dessas pessoas e fere profundo, a gentileza acaba. Então, são virtudes humanas que não são capazes de sequer transformar a própria pessoa definitivamente, quanto mais transformar o mundo. Mas o versículo de Salomão fala a respeito de uma resposta branda. E de, logicamente, uma resposta branda dada por uma pessoa branda. E a palavra branda significa, literalmente, uma pessoa delicada, gentil, calma, doce, suave, afável, meiga. Eu te pergunto, você conhece algum personagem histórico e bíblico que podia ser a própria encarnação da gentileza, da bondade, do amor, do domínio próprio, da mansidão? Alguém que sabia dar respostas brandas e tinha docilidade no seu espírito, a ponto de uma criança poder buscar os seus braços e a ponto de um próprio pecador não se envergonhar diante dele. Alguém conhece um personagem bíblico que era exatamente assim? Eu tenho certeza que todo mundo pensou na pessoa que eu estou pensando também, né? Em Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo foi a própria encarnação de tudo aquilo que é doce, gentil e bom em Deus. Né? Tudo em Cristo destoava da podridão da carne humana, tudo em Cristo destoava da própria carnalidade do homem, do próprio padrão de vida humana. Então, a virtude que Salomão está falando aqui não é mera virtude humana, não é uma docilidade, uma bondade inerente ao homem. É uma bondade, uma docilidade de pessoas que adquiriram a verdadeira sabedoria, que foram transformadas por Deus segundo o caráter dele. As virtudes que Salomão está dizendo aqui são traços da própria nobreza de Deus no cristão. Da capacidade de Deus ser reto, bondoso, honesto, amoroso, misericordioso, manso, carinhoso, altruísta. A capacidade de Deus de agir conforme essa sua natureza. O que Salomão está dizendo é como se cada traço do caráter de Deus tivesse a beleza e o valor das mais raras pedras preciosas. E que essas pedras preciosas, que são o caráter de Deus, fossem impregnadas no cristão, de maneira que o cristão brilhasse com o brilho do caráter de Deus.
É disso que Salomão está falando. Ele está falando de uma resposta branda dada por uma pessoa que foi abrandada por Deus. Ele está falando de uma docilidade que não procede do coração do homem, mas procede do coração do próprio Senhor. Ele está falando de uma virtude que não nasceu em nós, mas que nasceu em Cristo e que vem dele e que nos transforma para pensarmos, sermos e agirmos conforme ele. É o grande poder da salvação, que nos transforma segundo a nobreza de Deus, que nos dá um coração semelhante ao Senhor, que molda a nossa mente, que nos dá uma personalidade transformada por ele. E mais sério, nos dá um temperamento transformado por Deus. E nos faz agir dessa maneira. Nos faz agir como Cristo agiu no mundo. Existe um livro do pastor Caio Fábio, se eu não me engano, está no livro Perdão e Encarnação da Graça, eu acho que é nesse livro que está, que o pastor Caio Fábio conta uma experiência de uma ovelha da igreja do pai dele. O pastor Caio Fábio, o pai dele, foi pastor em Manaus. E o pai dele conta de uma experiência de um homem extremamente violento que vivia naquela região. Os irmãos sabem que alguns lugares ali na Amazônia é bastante violento. E esse homem era matador de aluguel. Era extremamente violento. Esse homem converteu. Ele era muito grande, muito bravo, e ele se converteu. E depois de algum tempo, assim, pouco tempo depois da conversão dele, os amigos de farra, de bagunça e de crimes, né, chamaram ele para uma noitada de bebida e para vários crimes, algumas coisas assim. E ele disse que não poderia fazer porque agora ele havia se convertido, ele era uma nova pessoa. Os amigos dele não acreditaram e disseram assim: se você é crente agora, canta uma música dos crentes. E ele começou a cantar assim: sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, porque era a única música que ele conseguia lembrar dos poucos dias de vida cristã. Então, na hora que aqueles amigos, aquele homem, viu aquele brutamontes de um homem violento cantando Eu Sou uma Florzinha de Jesus, não teve como duvidar de que aquele homem de fato havia sido convertido. Né? É isso que a conversão faz com a gente. Ela nos transforma, ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa mente, ela muda o nosso temperamento. Né? A Bíblia chama isso de santificação. E os irmãos conhecem isso. Né? O milagre de Deus nos separar do mundo para sermos completamente, totalmente dele. É o milagre de Deus nos fazer ser e viver segundo as regras do céu e não as regras da terra. E aí, aquele autoexame que a gente tem que fazer quando a gente ouve uma coisa dessa maneira. Uma mensagem, uma verdade dessa maneira. Eu sou assim. Porque eu vejo com muita facilidade, com muita constância, crente dizer, não, eu sou assim mesmo, não mudo. Não, pastor, eu tenho estupim curto mesmo. Comigo bateu, levou. Pastor, eu sou mulherengo mesmo, não tem jeito de eu mudar. Pastor, eu não tem jeito, eu sou desonesto, eu sou mentiroso mesmo, eu não mudo. É fácil a gente encontrar crentes que justificam os seus erros dizendo, olha, é o meu temperamento. Eu não aguento guardar segredo. Se eu souber de uma notícia, eu vou contar, eu vou fofocar. É comum a gente encontrar pessoas assim. Então eu te pergunto, você é assim? O seu caráter é só seu? Existe traços do caráter de Deus em você? Sabe aquela pedra preciosa que eu disse?
que cada traço do caráter de Deus parece representar uma pedra preciosa, rara, bela. Existe dessas pedras preciosas impregnadas no seu caráter? Eu sugiro que você busque essas virtudes em Cristo. Que você ore para que o Senhor te transforme. Que você vá a Ele. Que você se entregue a Ele. Que você confie nele. Que você clame por Ele. Pedindo que o Senhor te capacite a dar respostas gentis. Atitudes honestas. Passos puros. Que a sua vida seja transformada. Mas uma outra coisa que essa primeira parte desse versículo nos mostra e nos alerta é a respeito de uma batalha contra o nosso próprio caráter. A batalha contra o caráter do próprio cristão. Porque se você olhar esse versículo com atenção, você vai perceber um clima de tensão nesse versículo. Esse texto não está descrevendo um culto harmonioso, onde a gente está cantando como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti. Esse texto não está falando a respeito de uma cena como essa. A ideia desse texto é de uma contenda, é de um conflito, é de uma disputa. O tipo de disputa que acirra os ânimos, que provoca ira, que provoca raiva, que provoca mágoas, que provoca ressentimentos, que faz com que as pessoas se machuquem. No contexto desse versículo, existe alguém que está enfurecido com você e o clima está tenso. O texto está falando daqueles momentos em que é difícil a gente dar resposta branda. Que é difícil a gente ser gentil, polido, carinhoso, cordato. Você sabe dos momentos que eu estou dizendo, que é o momento que você enfrenta e que eu enfrento. São situações comuns na vida. E situações que ilustram tantas outras dificuldades que a nossa natureza enfrenta para ser santa. E o mundo está cheio dessas situações. O mundo está cheio de conflitos, de ódio, de rancor, de maldade, de crueldade. O mundo está cheio de desonestidade, de injustiça, de corrupção. O mundo está cheio de oportunidades escusas, de sensualidade, de promiscuidade, de vícios, de prazeres degradantes. O mundo está cheio de coisas que afrontam o nosso caráter transformado, o caráter transformado do cristão, porque afronta o caráter do próprio Cristo. E se afronta o caráter de Cristo, afronta também essas joias impregnadas em nós. Esses traços do caráter de Cristo impregnados em nós. Causa conflito em nós. E esses conflitos são frequentes. Estão presentes em cada instante da nossa vida. E mais, na maioria das vezes, são conflitos sutis, camuflados na rotina da vida. Se você olhar no seu cotidiano, você vai ver o seu cotidiano pontuado, pontilhado por esses momentos em que a natureza de Deus em você é ofendida pelo caráter impuro das coisas que estão ao seu redor. E, às vezes, até dentro de você, seus próprios sentimentos, seus próprios desejos. E essas coisas afrontam você. Momento. E sabe o que é sério? É que, ainda que sejam sutis, tantas vezes, todas essas situações que conflitam com o nosso caráter santo são armadilhas colocadas em nossas vidas para nos derrubar. São verdadeiras bombas destruidoras de santidade. Quando a gente viu, já caiu. Quando a gente percebe a armadilha, já tropeçamos nela.
Quando a gente percebe que a situação é perigosa, nós já estamos afundados na lama, já estamos no fundo do poço. E sabe por que isso acontece, queridos? Ou melhor, antes de falar a respeito disso, quando a gente se depara com essas tentações, nós tentamos manter a nobreza de Deus em nós. Tentamos tantas vezes. Nós sabemos que nós temos que dar respostas brancas, nos manter puros, sermos honestos, sermos fiéis, recusar as oportunidades que nos corrompem, nos manter longe dos vícios, dos prazeres carnais. Mas eu te pergunto, é fácil? É fácil para você? Para mim, não é. Eu tenho certeza que não é fácil para nenhum cristão. E sabe por que não é fácil? Não é fácil porque essas coisas ainda mexem conosco. Essas coisas que conflitam com o caráter santo de Deus, que está sendo impregnado na nossa vida, despertam o nosso desejo. Essas coisas ainda nos atraem, ainda nos influenciam. E isso acontece, queridos, porque a nobreza de Deus que é colocada em nós habita em uma natureza que está sendo ainda transformada pelo Senhor. Ainda não somos plenamente aquilo que seremos eternamente. Não somos uma obra concluída. Nós estamos em fase de construção ou de reconstrução. Deus está operando em nós uma obra maravilhosa. Ele está nos santificando. Mas todas essas pedras preciosas que Deus está colocando em nossas vidas e lapidando em nossas vidas, está sendo colocada numa natureza que ainda é corrompida. Dessa maneira, queridos, nós somos num processo, e nesse processo de reconstrução, nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de lutar contra a nossa natureza. A responsabilidade de mortificar a nossa inclinação, a inclinação da nossa carne. De guerrear contra os nossos desejos. De dizer não aos nossos impulsos. É uma responsabilidade que nos é dada pelo próprio Deus. Em Mateus 5, versículo 48, Jesus diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. E você viu que o verbo ser está no imperativo? É uma ordem? Deus está colocando sobre nós essas joias do caráter dele, a nobreza dele em nossas vidas, mas ainda assim ele diz para nós: sede santo, lute. Em Romanos 6, versículo 12 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Paulo está dizendo o seguinte: vocês não estão mais debaixo da lei, o pecado não reina mais em vocês, então não se entregue mais a ele. Lute. Nós recebemos do Senhor a incumbência de lutar pela nossa própria santificação. Esse milagre que Deus opera em nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês. Sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, diz: ora, na luta contra o pecado, não tendes resistido ainda até o sangue. Então, nós precisamos lutar.
Se cada detalhe da nossa vida pode ser uma armadilha sutil para nos fazer pecar, então nós temos que fazer de cada detalhe da nossa vida, de cada ponto da nossa rotina, uma batalha por santidade. Uma batalha para sermos santos. E, logicamente, isso não com as nossas forças. Porque se nós tentarmos alcançar a santidade com as nossas próprias forças, nós nunca vamos conseguir. Quem aqui já, depois de um sermão abençoado que você ouviu num acampamento, um livro que você leu, uma experiência que você passou, você fez um compromisso dizendo, a partir de agora, eu nunca mais cometo esse pecado, e isso durou uma semana, 15 dias, um mês no máximo, e depois voltou tudo de novo. A partir de agora, eu me comprometo a ler a Bíblia todos os dias. Dura um mês, no máximo, depois acaba. Porque isso são tentativas nossas apenas. Então, quando o Senhor nos ordena, sede santo, lute contra o teu pecado, Ele não está nos ensinando a fazer isso com a nossa própria força, porque senão nós vamos fracassar. Nós temos que batalhar sim, mas temos que batalhar com o poder daquele que está nos transformando dia a dia. Daquele que transformou nada em tudo. Daquele que transformou água em vinho. Deserto em manancial, morte em vida. Pecador em cristão. E como que a gente pode lutar usando as forças do Senhor nessa batalha de santidade? As regras e as dicas são as mesmas que você vai escutar a vida inteira, de todo pastor que pregar as Escrituras. Ore o tempo todo. Disse Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ore o tempo todo. Ore especificamente por santidade. Ore como Davi lá no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Leia a Bíblia, como o salmista do Salmo 119, versículo 11, que diz, eu guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Medita na palavra do Senhor, guarde elas no coração e diga não para você mesmo, para sua própria inclinação, para o pecado. Lucas capítulo 9, versículo 23. A si mesmo se negue, toma sua cruz e siga. Essas práticas vão te dar vitória contra o pecado. Mas para encerrar, o que esse texto então também nos mostra é que a nobreza de Deus em nós, na vida do cristão, esta nobreza então vai influenciar o mundo. Essa nobreza vai influenciar o mundo. Tem uma coisa que me preocupa, queridos, e eu já citei isso várias vezes na igreja, e continuo citando porque eu vejo o mesmo quadro acontecendo, e isso continua me preocupando. Provavelmente você já percebeu como as igrejas evangélicas estão crescendo no Brasil. Nunca houveram tantas igrejas evangélicas no Brasil, nunca houveram tantos templos no Brasil. Duvido que alguém saiba quantos templos tem em Alegre. Quantas igrejas evangélicas tem em Alegre. Nem quantas denominações nós temos em Alegre, duvido que alguém saiba. Nós não sabemos. Sabe? Não sabemos mesmo. E isso acontece em todas as cidades do nosso país. Se você for em qualquer cidade, você vai ver que as cidades estão repletas assim, de igrejas. E as igrejas repletas de pessoas. Cada dia tem mais igreja e cada dia as igrejas estão ficando maiores. Não é? Hoje, já diz, contando só as igrejas evangélicas, nós já somos quase a metade do país. Mas o que me assusta nisso? Que apesar de tudo isso, o Brasil não tem se tornado um país mais santo, mais honesto, mais justo, mais puro. A nossa política, por exemplo, não é mais santa do que sempre foi. Nunca é. Continua a mesma coisa. As nossas festas não são mais puras do que eram no passado.
As nossas famílias não são mais harmoniosas e mais justas e mais puras do que eram no passado. As ruas não são mais santas do que eram no passado. Então as igrejas estão crescendo, crescendo, crescendo. O número de pessoas crentes está aumentando dia após dia, mas o mundo não muda. Diferente da igreja primitiva, que cresceu e transformou a sociedade. Diferente de tempos de avivamento em que a igreja cresceu e mudou a sociedade. O que nós temos visto nos nossos dias é a igreja crescendo e não fazendo diferença nenhuma. E isso, queridos, é um sintoma de uma doença espiritual grave. Isso mostra que a igreja não está espelhando Deus. A igreja não está irradiando santidade. A igreja não está transbordando do Senhor. Uma igreja sem santidade é uma igreja sem influência. Uma igreja sem santidade pode até mesmo atrair muitas pessoas para dentro dela. E pode crescer, 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 dobrar de tamanho, triplicar, quadriplicar. Ela pode crescer tantas vezes. Mas ela não vai influenciar ninguém. Uma igreja sem santidade é uma igreja sem serventia. Uma igreja sem santidade é uma igreja sem poder para testemunhar sobre a vida de Deus. Uma vida sem santidade é uma igreja que não é capaz de saquear o inferno. O máximo que uma igreja sem santidade é capaz de fazer é criar religiosos. E na maioria das vezes, criar religiosos indigestos. Daquele tipo que escandaliza o evangelho. Que coloca o nome da igreja mais baixo na sarjeta da sociedade. Essa igreja não é capaz de transformar o mundo. Não é capaz de transformar a si mesma. O único poder que pode transformar o mundo é o poder de Deus. É o poder do evangelho de Deus. Mas então, quando o evangelho toma a vida do cristão e transforma o caráter do cristão, segundo o caráter de Deus, quando a santidade do Senhor se torna um modo de vida da igreja, quando a sabedoria divina é a nossa única regra de conduta, quando o cristão vive como Cristo viveu, quando ele é capacitado por uma vida de intimidade com o Senhor, a dar respostas brandas em tempos de conflito, em permanecer honesto em tempo de corrupção, em permanecer puro em tempos de sensualidade, em permanecer bendizendo as pessoas em tempos de maledicências. Quando o cristão permanece nesse processo de santidade e vive dessa maneira no mundo, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, no seu lazer, no comércio, nas eleições, nas refeições, nos diálogos, nas discussões, nos conflitos. Sabe o que vai acontecer, queridos? Esse cristão se torna um sermão para o mundo. Uma pregação para o mundo. Ele se torna a própria pregação do Evangelho. Ele é a pregação do Evangelho que o salvou. Ele se torna, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3, ele se torna carta escrita. É carta de Cristo escrita, não por mãos humanas, mas com o Espírito Santo, e lida por todos os homens. Ele se torna, como Paulo disse no mesmo livro, no capítulo 2, versículo 15, ele se torna bom perfume de Cristo. E o melhor, essa pessoa, esse cristão, se torna um sermão que Deus usa para transformar o mundo. O texto diz: a resposta branda desvia o furor. O furor de quem? Seu? Não, do outro. O outro
vem derramando raiva e ira contra você, derramando ódio, mágoas, brutalidade. E você diz não para a sua tendência de reagir. Se coloca nas mãos de Deus. Deus molda a sua natureza, te fazendo agir conforme a nobreza dele. E não apenas o teu furor é desviado, como também o furor dele. Outra versão diz, o furor dele é acalmado. E isso é verdade em todos os segmentos. Você resiste à tentação de ser desonesto como os outros. E você vai ser uma pregação sobre honestidade, sobre pureza, sobre santidade em todos os aspectos. Você é a estratégia de Deus para salvar o mundo perdido. Deus não unge métodos, unge pessoas. Então, sempre que um cristão permaneceu fiel a Deus, caminhando nesse processo de santidade, ele tocou o mundo. José abençoou todo o Egito, porque permaneceu fiel ao Senhor. Daniel abençoou a Babilônia, a Média, a Pérsia. Paulo virou o Império Romano de cabeça para baixo. E eu acredito que agora é a nossa voz, e a nossa vez, melhor dizendo. Nós fomos salvos para sermos santos. E a santidade de Deus tem que ser vista em nós. Então, não abra mão do caráter de Deus em você. Não negocie a sua santidade por nada. Permaneça fiel a Deus no mundo. Deixe que o mundo veja em você o caráter do Evangelho. E você será, então, uma pregação viva para o mundo. Queridos, nós nunca, por nós mesmos, seremos a mudança que nós queremos ver no mundo. Essa é uma frase de efeito muito bonita, mas que não funciona. Não somos capazes disso. Toda tentativa humana de mudar o mundo vai fracassar. Nós não somos capazes, mas Deus é. Ele é capaz de mudar uma vida e ele é capaz de mudar todas as vidas. E ele quer usar você para isso, ele quer me usar para isso. Então se entregue a ele. Seja transformado por ele. Seja cravejado por esses brilhantes, essas pedras mais que preciosas, raras, que o mundo não consegue ter, que isso seja impregnado na sua vida. Viva o Evangelho. E Deus vai usar você como instrumento de transformação. Será que Deus vai te usar para transformar o mundo inteiro? Quem sabe? Deus pode fazer isso. Mas se Ele te usar para transformar pelo menos uma vida, se pelo menos uma vida for transformada pelo caráter de Deus em você, você já terá feito muito mais do que o mundo inteiro é capaz de fazer. E você não estará fazendo para esta vida, estará fazendo para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar, Su? Vamos.